aqui sobre crescimento, a gente está falando sobre atividade principal. A gente está falando sobre uma atividade empresarial que ocorre em home office. Então, para quem quer viver disso, para quem quer transformar uma empresa que cresce, uma empresa que cada vez capta mais clientes, que tem cada vez mais autoridade no mercado, você precisa realmente quebrar essa objeção que é a desconfiança do cliente em relação à estrutura do seu negócio. Fala aí pessoal, bom dia. Meu nome é Caio, sou técnico em celulares e eu ajudo técnicos a agotarem suas bancadas de serviço e a conquistar um crescimento constante e sustentável em suas assistências técnicas. O tema da live de hoje foi sugerido pela Natália Domingues e ela me pediu para falar sobre como captar mais clientes trabalhando a partir de casa. Então vamos lá? A primeira coisa que nós vamos falar é sobre os benefícios de se trabalhar em casa. Você tem um custo operacional menor, porque você não paga aluguel, você não precisa manter uma estrutura de negócio, que é ter balcão, gôndolas, você não paga uma internet separada, você não precisa pagar a internet da sua residência e a energia da sua residência. E algumas outras despesas que você também fica livre por trabalhar da sua residência e não de um ponto comercial. Comodidade de horário. Quando você tem um negócio estabelecido, uma loja, um ponto comercial estabelecido, você precisa cumprir certas regras de horário que você pré-determina para você. Por exemplo, o meu negócio eu abro loja às 9 e fecho às 18. Entrando ou não entrando clientes, eu tenho que estar lá às 9 às 18. Isso é o que eu me comprometi publicamente a fazer e é isso que eu preciso fazer para que o meu cliente tenha uma noção de regularidade de como a minha assistência técnica funciona. Então, quando você trabalha em home office, você não precisa necessariamente cumprir esse horário à risca. Você trabalha de acordo com a demanda que você recebe do seu cliente. Então você não precisa estar às 9, sair de casa, se arrumar, se aprontar. Você pode estar na sua residência, ou seus telefones estarem na bancada para reparo, e você começar o reparo com o objetivo de cumprir os seus prazos com o seu cliente. Uma outra coisa que é importante para quem trabalha em home office é a segurança. Quando você tem um ponto comercial aberto ao público, você está sujeito a toda a ordem de acontecimentos. Você pode ter um assalto, você pode ter confusão, você pode ter diversas coisas que não são coisas que mantêm a sua integridade, a sua segurança em ordem. Então, uma das coisas boas de você trabalhar em casa é justamente você não ter esses perigos, pelo menos assim, não tão acentuados como você tem quando você trabalha num ponto comercial aberto ao público. Mas como você também tem os seus bônus, você também tem os seus ônus, você também tem os pontos negativos. Você tem uma dificuldade maior para o seu negócio pegar tração. A tração, ela é a capacidade que o seu negócio tem de conquistar mais e mais clientes. Aquele efeito dominó que um cliente vai, faz o serviço, fala para outro, aí depois fala para dois fala para quatro fala para 8, e quando você vê, você está com a sua bancada lotada. Existe uma dificuldade maior de pegar atração porque você tem uma divulgação menor do seu negócio. Então você não tem pessoas passando na porta do seu ponto comercial o tempo todo, olhando e falando: olha ali tem uma assistência técnica de celular. Agora eu não preciso, mas eu já sei que tem. Quando eu precisar, eu volto. Então essa é uma das dificuldades. Uma outra dificuldade é você manter a sua disciplina. O que é disciplina? A assistência técnica de celulares, sendo um trabalho em casa, um trabalho na loja, é um ponto como qualquer outro, é um negócio como qualquer outro. E como tal, você tem que ter certas regras de trabalho, certas disciplinas. Você marcou com o seu cliente que você vai mandar o celular para ele ou vai entregar pessoalmente para ele em 16 horas, tem que ser 16. Então, quando você trabalha de casa, você tem muitos pontos de distração. Para quem é pai e mãe, sabe que tem os filhos que ficam chamando o tempo todo, esposa, marido.
Então você tem esses pontos de distração, além de outras coisas que a gente gosta de fazer. Por exemplo, a internet, um programa de TV, ouvir música, ou fazer alguma coisa no quintal. Então você tem diversas coisas que podem te distrair do seu objetivo, do seu foco, que é fazer o trabalho de casa de forma profissional. E também, além dos ônus e dos bônus que você também tem algumas ameaças. E quando eu digo ameaças, eu digo a critério de concorrência. Você tem, por exemplo, uma dificuldade maior de enfrentar as lojas físicas, justamente por aquele assunto que eu falei a princípio, que é o fato de uma loja física ela estar o tempo todo exposta, o tempo todo sendo notada e observada pelo seu público-alvo. Então, o público-alvo que você escolhe quando trabalha de casa, basicamente é o mesmo público-alvo que você escolhe quando você trabalha em home office. Tecnicamente, vocês estão disputando a atenção dessas pessoas. E, obviamente, quem é mostrado é lembrado. Então, se você está sempre à mostra, está sempre aparecendo, você vai ser lembrado. Diferentemente de quem está trabalhando em home office, que você tem uma dificuldade maior. Então, completando, quem não é visto não é lembrado. E no home office você tem uma notoriedade menor. E uma outra ameaça que você vê também é a desconfiança do seu cliente. O seu cliente, por você trabalhar em casa, ele não sente uma atmosfera profissional no seu trabalho. Então você precisa transferir essa atmosfera profissional para que você consiga ter uma carteira de clientes que seja satisfatória para o seu negócio, que faça o seu negócio valer a pena quando você quer trabalhar dessa forma para viver disso. Quando você não vive disso, tanto faz, você pode trabalhar, ter um segundo trabalho, você pode ter uma atividade principal e essa ser uma atividade secundária de complementação de renda. Mas no nosso caso aqui que a gente está falando aqui sobre crescimento, a gente está falando sobre atividade principal, a gente está falando sobre uma atividade empresarial que ocorre em home office. Então esse é o objetivo da gente estar falando nesse momento sobre o home office. Então, para quem quer viver disso, para quem quer transformar uma empresa que cresce, uma empresa que cada vez capta mais clientes, que tem cada vez mais autoridade no mercado, você precisa realmente quebrar essa objeção, que é a desconfiança do cliente em relação à estrutura do seu negócio. E falando sobre estrutura é o tópico que a gente vai começar a dissertar agora sobre ele. Todo negócio ele tem que ter uma estrutura mínima para poder passar confiabilidade para o cliente. Não é diferente para quem trabalha em home office. Olha, para home office você tem que ter minimamente um espaço de trabalho bem definido, tá? Uma aparência profissional, para que seja possível você fazer um material de divulgação que seja atraente para o seu cliente. Então você tem que ter uma bancada, você tem que ter os equipamentos bem dispostos, você tem que ter os equipamentos mínimos para poder executar a atividade para a qual você se propôs. O que significa isso? Se você faz microsolda, você tem que ter um microscópio, não precisa ser um trinocular, mas você precisa ter um microscópio. Você tem que ter uma estação de retrabalho, você tem que ter uma estação de solda, você tem que ter multímetro para poder fazer os testes, você tem que ter uma fonte assimétrica de bancada. Então você tem que ter essa estrutura e ela tem que estar bem disposta para que você possa, além de você fazer o seu trabalho com excelência, que você também possa mostrar que você faz o seu trabalho com excelência, que você possa mostrar para o seu público que você tem estrutura. Então o que acontece? Porque quando você trabalha de home office, não basta apenas você fazer o trabalho bem feito. Você tem que mostrar que faz o trabalho bem feito. Lembra de quem não é visto ou não é notado? Então, essa estrutura é justamente para você ser visto ou vista e notado ou notada, certo? Você tem que ter uma página profissional no YouTube, no Instagram, minimamente, e no Facebook. Por que você tem que ter uma página profissional? Para você poder fazer a divulgação dos seus trabalhos. Então existe lá no Facebook as opções de você criar a página e o ideal é você já ter um esquema de cores pré-definido para sua empresa, se você ainda não tem instituída.
Eu recomendo que você abra um microempreendedor individual a princípio para poder ter um CNPJ. Isso aumenta a confiabilidade do seu cliente. Então você tem que, a empresa instituída, você tem que ter essas contas profissionais, cores, uma logomarca. Não precisa ser nada complexo, você pode pegar o seu nome, botar lá no Word e fazer bem pequeno, de forma que você consiga botar no rodapé ou no cabeçalho de documentos, que você consiga jogar nos panos de fundo das suas redes sociais, para que você consiga transferir para o seu público que você tem uma estrutura profissional e bem fundamentada. Você tem que ter um esquema de logística para poder retirar esse aparelho na casa do cliente e levar esse aparelho de volta para o cliente. Ou um esquema que permita o cliente chegar até você. Quem trabalha em home office, eu recomendo que faça o serviço leve-trás. Você pode ter uma moto, você pode contratar um motoboy de confiança, você pode você mesmo fazer com o seu veículo. Eu recomendo que seja um veículo que tenha baixo custo de manutenção, como uma bicicleta, uma moto, uma bicicleta elétrica. Então, você precisa ter um sistema de leve-trás para você poder passar essa confiabilidade para o seu cliente, para que você passe por uma noção de profissionalismo maior. Dentro desse ainda falando sobre essa situação de leve-trás, você tem que, durante essa operação, também ter um sistema para que você consiga conferir os aparelhos na retirada e que você mostre para o seu cliente que você está retirando esse aparelho sob o registro, uma ordem de serviço, um protocolo de retirada, onde você faz uma verificação visual básica nesse aparelho para que você consiga depois, mais para frente, mostrar para o seu cliente que alguma coisa não estava ok ou tudo estava ok e só tinha o defeito que vocês contrataram de resolver, certo? Você tem que ter um esquema rápido de aquisição de peças ou um esquema bem elaborado de aquisição de peças. No início é um pouco mais difícil você manter esse esquema de aquisição de peças porque você ainda não tem uma noção da demanda exata que você vai ter dos serviços que mais tem saído, dos serviços que você mais faz. Por exemplo, você não sabe se você vai fazer mais a 10, a 50, a 30, a 20. Você não sabe se você vai consertar mais Motorolas, mais Samsungs, mais Xiaomis. Então você não tem ainda uma noção exata dos serviços que você vai ter. Mas conforme você for definindo os serviços que mais saem, o importante é você ter um estoque mínimo de peças para poder atender aqueles clientes que têm uma urgência maior. Isso também é uma coisa muito boa para o seu negócio. Você tem que ter no mínimo algumas películas de vidro para você poder começar. Por que eu digo películas de vidro? Porque geralmente quando você troca uma tela, para você poder fechar o ciclo de serviço dessa tela, o cliente pede uma película. Então é interessante você ter ao menos películas 3D e películas de vidro simples. Isso vai fazer com que você, além de aumentar a sua capacidade de captação de recursos, você também ofereça um serviço que ele é fechado de ponta a ponta. Pode não parecer, mas você ter ou não uma película de vidro pode fazer a diferença entre o cliente fechar o serviço com você ou não. Muitos clientes não querem, por exemplo, ir num lugar, deixar o telefone, consertar e depois ir em outro lugar para colocar a película. Isso para ele, eu, por exemplo, eu não faria isso porque o tempo é uma coisa que é sagrada e não volta. Sistemas de pagamentos parcelados e brindes. Você tem que ter um sistema de pagamentos parcelados. Como você tem isso? Uma maquininha de cartão. Você vai escolher uma máquina de cartão que tem uma taxa de juros atrativa e você vai fazer os cálculos dessas taxas de juros para poder fornecer ao seu cliente condições de pagamento para aqueles serviços que têm um custo maior ou até mesmo para aqueles serviços que têm um custo menor e o cliente não está podendo dispor daquela quantia naquele momento. Então é interessante você, antes de começar a sua atividade em home office, já ter essa máquina de cartão. De preferência, já atrelar essa máquina de cartão ao CNPJ do MEI que você criou anteriormente. Porque quando sai a notinha do cartão e o cliente vê, ele nota profissionalismo, ele nota que você tem uma estrutura organizada. E por quê? Porque clientes dessa área eles são geralmente recorrentes. O que são clientes recorrentes? São clientes que hoje quebrou uma tela, você fez o serviço bem feito, ele não está livre dessa tela quebrar de novo amanhã. Ou ele comprar um outro telefone, ou o telefone de um filho, vizinho, irmão, primo, tio, mãe, pai, quebrar também. E quando você deixa uma boa impressão para o seu cliente,
ele lembra de você quando isso acontecer com alguém que ele conhece ou com ele mesmo. Então você aumenta a probabilidade de você ter uma indicação para o seu negócio. Isso vai aos poucos aumentando a sua carteira de clientes. Um software de controle. Existem softwares hoje baratos no nosso meio. Você tem o SH Oficina, por exemplo, que tem uma versão gratuita. Eu não lembro agora, porque eu tenho um bom tempo que eu não uso, se o SH Oficina ele tem uma versão online. Porque esse software ele tem que permitir para quem trabalha em home office que você preencha alguns dados via celular, com um appzinho para você usar no momento em que você retira esse telefone da localidade do seu cliente. E também é interessante que o seu cliente ele tenha condições de saber o andamento da ordem de serviço dele de forma remota, como acessando a internet. Ele vai lá, ele vai acessar a internet e vai saber o andamento da ordem de serviço dele, o status. Está aguardando peça? Está em teste? Está em andamento? Está em análise? Então é importante, se você puder dar esse feedback para o seu cliente, porque ele não tem um balcão para ele poder pesquisar, para ele poder chegar lá e perguntar: ô fulano, fulana, como é que eu sou, meu nome é fulano de tal e eu quero saber quanto é que está, a que pé anda a minha ordem de serviço. Então por ali ele tem um feedback online, é muito importante. E também você tem um WhatsApp de contato, mas isso aí é uma coisa básica que 99% das pessoas têm. Mas se esse WhatsApp puder ser profissional, é uma boa coisa. E mais para frente, se você não tem esse capital para investir agora, se você puder ter embalagens personalizadas da sua empresa, mas isso é opcional, tá pessoal? Isso aumenta muito e muito a noção do seu cliente de que você faz um serviço com excelência. Você ter uma embalagem profissional, você ter um sistema de leve trás, onde você, na hora que você chega na casa do seu cliente, você pega o telefone, bota dentro dessa embalagem com plástico bolha, bota dentro de um recipiente e leva para o seu home office para poder fazer o reparo. O cliente vai notar que você tem cuidado com o aparelho dele. Isso gera uma impressão super positiva. Então essa é a estrutura básica para você começar a trabalhar em home office. Mas nós também temos algumas atividades que você executa para poder captar, para poder fazer uma capilaridade desses clientes que vão chegar a ter o seu negócio. A gente vai falar um pouco agora sobre marketing, tá? Você precisa alimentar suas redes sociais de duas formas, tá? Você precisa ter conteúdo e você precisa ter algum material para poder gerar entretenimento. E entretenimento é você fazer um showbiz, você fazer contar piada? Não. Entretenimento é você botar algum post que seja bem humorado, alguma coisa que seja descontraída no meio dos seus posts que tem uma utilidade. O que é um conteúdo que um técnico que trabalha em home office pode oferecer para o seu cliente? Dicas sobre baterias, dicas sobre aplicativos. Ele pode oferecer dicas sobre como procurar as melhores assistências, falar sobre películas de vidro, falar sobre capas. Ele pode falar sobre durabilidade do aparelho, sobre memória do aparelho, enfim. São muitos os problemas que você pode falar e dar dicas para o seu cliente de como resolver. Para quem não gosta de gravar vídeo, para quem ainda não tem intimidade com a câmera, o mundo ideal seria vídeo. Mas para quem ainda não tem essa intimidade, eu recomendo que você crie posts com foto, posts carrossel e que você poste nas 3 mídias sociais. Talvez para YouTube você não consiga, a não ser que você faça vídeos com imagens. Mas nas mídias sociais do Facebook, do Instagram, você consegue. Então você tem que ter sempre alguém lembrando da sua marca. E se você tiver recurso financeiro para poder impulsionar esses posts, para poder impulsionar alguns posts que fazem propaganda do seu negócio, para poder aumentar o alcance, eu recomendo que faça. Se não me engano, o Facebook, que também é o Instagram, ele cobra aí um mínimo de R$ 5,35 por dia, ou R$ 5,36, valores exatos agora eu não lembro de cabeça, por dia, para você poder impulsionar. E você consegue ter um bom rendimento desse impulsionamento desses posts, porque você sua marca alcança muita gente.
Mas antes de começar a impulsionar, você precisa ter o seu esquema de cores, você precisa ter a sua proposta bem definida, você precisa ter a sua logomarca, para que você consiga ficar na cabeça dessas pessoas. E a segunda rede social, e o segundo canal de internet que você pode usar, aliás, que você deve usar, que gera mais resultados imediatos, é o Google, tá? Você botar uma propaganda na rede de pesquisa do Google, porque o Google ele é como se fosse uma avenida comercial. Na rede social, a pessoa ela não entra necessariamente querendo fazer um reparo de celular. Ela precisa de um reparo de celular, ela não vai no Instagram para pesquisar lá assistências técnicas de celulares. É muito difícil, acontece, mas não é uma coisa normal. Agora, o Google ele é uma ferramenta que ele é totalmente voltada para você encontrar o serviço que você busca na sua região. Então, quando você coloca no Google Anúncio que você aparece no display de pesquisa, quando o cliente digita lá assistência técnica em Santo Antônio de Pádua, por exemplo. Aí aparece lá o seu nome, ele vai buscar você. O Google ele tem essa utilidade, ele é uma ferramenta pontual. Existem formas de fazer marketing também para o Google para reconhecimento de marca, mas não é o objetivo do negócio de home office e isso aí é uma coisa mais avançada que talvez você não precise para agora. Então você precisa fazer essa alimentação e fazer, se você não tem grana para poder postar e impulsionar, eu recomendo que você faça aí pelo menos um stories ou 2 stories diários e poste uma vez na sua timeline. E faça um mínimo de anúncio no Google, que dá resultado. Se você fizer direito, se você colocar as palavras-chave certas, dá resultado. Conforme você for, e também conforme você for consertando os aparelhos, obtendo clientes que vão consertando seus aparelhos, isso a gente está falando aqui também de parente, tá? Parente sabe que você começou a consertar telefone, sempre tem aquele primo, aquele tio, o pai, a mãe que quer dar uma força, vai lá e bota o aparelho para você consertar. Você vai lá, tira foto desse aparelho e você colhe o depoimento. É fundamental você colher o depoimento desse cliente e não ficar com medo se é um depoimento negativo ou positivo, mas você vai pedir um depoimento sincero desse cliente, de preferência por escrito. Se ele puder fazer esse depoimento numa rede social ou se ele puder fazer uma avaliação no Google, perfeito. Inclusive as negativas também, tá? Mas o que vai fazer esse depoimento? Esse depoimento vai fazer você despertar um gatilho no seu cliente, no seu prospecto que você quer trazer para o seu negócio, chamado prova. Não tem nada mais poderoso para você aumentar a sua capacidade de conversão do que o cliente ou ver um depoimento de um outro cliente que consumiu o seu serviço e gostou. Essa é a forma mais poderosa de você, em home office, trazer mais clientes para poder fazer serviço com você. Então, se você quiser estimular através de um brinde o seu cliente, faça isso. Mas o importante é você conseguir obter provas, o máximo possível de provas, o máximo possível de depoimentos. E você jogar esses depoimentos nas redes sociais, jogar esses depoimentos em postagens do Google. Você precisa fazer uma bagunça com provas, pegar muitas provas e fazer um estardalhaço, fazer um alarde, jogar muitas provas o máximo possível na cara do seu cliente para ele poder ver a qualidade do seu trabalho e poder ver que pessoas estão satisfeitas, fizeram com você, não foram enganadas e têm uma boa impressão do seu negócio. Isso vai fazer o seu negócio crescer de uma forma exponencial. E você precisa também conhecer o seu cliente, tá? Para você poder alcançar um público maior com as redes sociais que eu falei anteriormente, depois que você fizer suas redes sociais, que você começar a divulgar, que você começar a trazer clientes para o seu negócio, que você consertar telefones, que você começar a obter essas provas, você vai criar pesquisas de mercado para poder conhecer quem é esse cliente que está consumindo o seu serviço. Você vai fazer perguntas básicas sobre sexo, idade, tipo de aparelho,
Aí você bota algumas perguntas que podem acentuar os hábitos de consumo desse cliente. Por exemplo, time de futebol, você pode botar sobre consumos de livros preferidos, séries preferidas, porque a partir daí você começa a entender como funciona a cabeça do seu cliente. Porque uma coisa muito importante, tanto agora para quem trabalha em loja física como para quem trabalha de home office, é que quando você conhece o seu cliente, não é que você só vai trabalhar com ele, você vai ficar lá falando, você não é o meu cliente ideal, você não pode consertar o seu aparelho no meu negócio. Não é isso. Mas você volta a sua comunicação para o seu cliente, especificamente voltada para o seu cliente. Digamos que o seu cliente seja apenas mulheres. Você não vai falar com uma linguagem como quem conversa com homens. Digamos que o seu cliente seja apenas homens. Você não vai criar uma página social toda de cores rosas, toda voltada para o universo feminino, que tem uma denotação. Não é que o rosa seja uma cor feminina, mas ele denota, né, o rosa, o azul, ele faz assim uma divisão natural de sexos dentro do universo do marketing. Então, é importante que você conheça o seu público-alvo, que você direcione sua comunicação quando você estiver falando na internet para essas pessoas. Se você tem um público mais jovem, você não vai usar uma linguagem coloquial, você não vai usar uma linguagem clássica, você vai usar uma linguagem com mais figuras de linguagem, com gírias, com expressões da moda. Se você for botar um fundo musical, você vai botar um fundo musical onde você tem músicas que estão bombando no momento. Então isso tudo ajuda a você a trazer o reconhecimento da sua marca e a trazer mais conversão para o seu negócio de home office. Então você faz essas pesquisas de mercado. E para finalizar, tudo isso que você vai fazer, que você vai trazer clientes, que você vai potencializar o seu negócio, tudo isso, pessoal, eu esqueci só um ponto, eu vou voltar um pouquinho, que esse ponto é muito importante, eu não posso deixar de falar esse ponto para vocês. Você saber os serviços que você executa. Geralmente quem está começando em home office, isso aí pela minha experiência com os técnicos que eu converso, com os grupos de WhatsApp, com os grupos de Facebook, geralmente pessoas que trabalham em home office são pessoas que estão iniciando no ramo. É um pouco mais difícil você ver pessoas que saíram de um ponto comercial e migraram para o home office. É mais fácil você ver o contrário. Então, se você está começando, é importante você saber as suas limitações técnicas, saber os serviços que você consegue executar de maneira satisfatória e que você pode oferecer esses serviços profissionalmente. Porque não adianta você começar a captar clientes, você pegar serviços, fazer serviços, ficar um tempo com o aparelho do cliente e não resolver o problema dele. Você vai prejudicar o seu cliente, prejudicar a sua imagem. Então, se você está começando agora e você só sabe trocar tela, só pegue serviço de tela. Se você já sabe trocar tela, já sabe fazer uma solda de conector, uma solda de microfone, se limite a fazer aquilo que você consegue realizar com profissionalismo. Porque a pior coisa que tem é você botar o seu nome em jogo para fazer um serviço que você não tem a expertise ainda. E é claro, você vai vendo a demanda e você vai se adequando tecnicamente e adequando os equipamentos da sua bancada para poder executar serviços de reparos mais avançados. Mas a princípio, coloque seu chapéu onde você alcança, tá bom? E agora, para finalizar, eu vou falar sobre uma coisa que potencializa todas as outras coisas que eu falei anteriormente. Gestão. De nada adianta você trazer 10, 20 aparelhos por dia para sua bancada para consertar. De nada adianta você ter muitos seguidores no Google, no Facebook. E não adianta muito você ter a sua conta bancária recheada de dinheiro se você não sabe fazer com esses recursos uma coisa que vai perpetuar o seu crescimento, que vai te dar mais segurança, que vai fazer o nome da sua empresa ficar mais sólido e que vai te dar uma possibilidade real de mais para frente você conseguir, quem sabe, abrir um ponto físico, se for da sua vontade, ou de criar uma estrutura mais profissional ainda em casa, com pessoas trabalhando com você, comprar, quem sabe, uma casa maior, comprar um lugar maior para você trabalhar, montar um laboratório mais avançado dentro de casa. Então, para você poder tornar essas coisas realidade de maneira sustentável e não deixar dinheiro na mesa ou jogar dinheiro fora,
Eu recomendo que você, a partir do momento que você comece a tracionar o seu negócio, aplique técnicas de gestão, tá? O que significa isso? Significa que você vai estabelecer processos na sua loja, no seu home office. Significa que você vai ter um controle operacional do seu serviço. Você vai saber quantas OS entraram, quantas OS saíram, entendeu? Você vai saber o andamento, você vai conseguir estabelecer uma relação entre quais OS você fez no mês passado e quantas OS você fez esse mês. Você vai ter indicadores para saber se você está crescendo ou se você vai estar perdendo clientes. E quando dá alguma coisa certa, você sabe onde você acertou. Quando dá alguma coisa errada, você também sabe onde você errou. Então é muito importante que você estabeleça esse controle, que você estabeleça a jornada do cliente dentro do seu negócio. Se você trabalha com venda de acessórios, vende umas capinhas, umas películas para poder fazer um upsell, para poder fazer um complemento da sua venda, aumentar o seu ticket médio, eu recomendo que você tenha um processo onde você saiba quais capas que vendem mais, quais películas, quais estão encalhadas, quanto você precisa comprar para poder manter um estoque mínimo onde não falte, mas que também seu capital não fique empatado em mercadorias que demoram muito para girar. Então isso para você poder desenvolver essa habilidade, você precisa ter números, você precisa quantificar, porque tudo aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, se você não mede a ordem de serviço, se você não mede suas vendas, você pode estar deixando dinheiro na mesa. E se pior, quando as coisas ficam difíceis, quando tem baixa de clientes, você não sabe quais parafusos apertar para poder retomar o seu crescimento. E você precisa ter um controle financeiro, saber de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Isso é fundamental para você poder saber como você vai aplicar o dinheiro que está sobrando na sua conta. Porque muita gente acha assim, poxa, trabalhei, estou cheio de celular, minha conta bancária tem 10, 20, 30, 40 mil, agora eu estou tranquilo. Não está. Esse é o maior equívoco. O dinheiro parado na conta bancária para quem está empreendendo não é uma boa coisa. O certo é você sempre ter um percentual para reinvestir e fazer o seu negócio expandir, a não ser que não seja da sua vontade. Mas acontece que tem um problema quando a gente chega na famigerada zona de conforto. A zona de conforto, ela, por si só, ela é uma região onde você tem pouca ação, porque você está em conforto. Mas a vida sempre tende a tirar a gente da zona de conforto. Então, quando você não sai da sua zona de conforto de propósito, como o negócio é vivo, como é o mundo do empreendedorismo e você não deixa de ser um empreendedor trabalhando em home office, como o mundo do home office é vivo e os negócios são vivos, eles estão sempre em movimento e tem sempre coisas acontecendo, novos concorrentes, novas tecnologias, novas técnicas de reparo, novos modelos de aparelhos. Isso tudo faz com que você tenha inevitavelmente que se movimentar para poder resolver, para poder se adequar aos novos tempos. E a gente está falando de tecnologia, né? Tecnologia é uma coisa que realmente não deixa a pessoa ficar muito tempo na zona de conforto. Então, se você quer se manter nesse ramo, ou até mesmo se você quer começar nesse ramo para potencializar, para pegar impulso, para partir para o outro ramo que você gosta, ou que você acha que vai te dar menos aborrecimento, menos trabalho ou mais lucro, já que você está nesse ramo, você precisa crescer até o ponto de poder partir, né, para um próximo passo, partir para um próximo nível. Então, eu recomendo que você reserve o capital para poder investir em formas de você ter uma renda passiva. Renda passiva é aquele dinheiro que rende quando você aplica em determinado fundo de investimento, quando você aplica ele na bolsa, quando você aplica no tesouro direto, e que você também tem um percentual desse dinheiro voltado para você trabalhar no crescimento do seu negócio. Capacitação técnica, equipamentos, estrutura física, marketing. Você pode contratar uma empresa de marketing para poder aumentar ainda mais os seus lucros. Então, dito tudo isso, é fundamental que você tenha gestão para você poder enxergar tudo isso que eu estou te falando, porque sem gestão você não enxerga. Seu trabalho vai se limitar a pegar o telefone do cliente, consertar, entregar para o seu cliente
receber, pegar o telefone do cliente, consertar, entregar o telefone do cliente, receber e assim sucessivamente. Muitas vezes você se vê preso na bancada por horas incontáveis, almoçando na bancada, como eu já me vi preso almoçando na bancada. Eu me livrei disso graças a técnicas de gestão. E agora eu tenho mais tempo para minha família e tenho mais tempo também para poder desenvolver as atividades que eu gosto, como está falando aqui para vocês nesse momento, tá bom? É isso, pessoal. Isso é o básico para você poder desenvolver as atividades na sua residência ou no escritório em home office. E eu desejo para vocês uma bancada lotada, tá? Estou encerrando a live por aqui. Um abraço e até a próxima.